glória de Deus, eu serei ordenado já. Sou fruto desse grupo de oração. A minha vocação, ela iniciou aqui nesse grupo, então é sempre uma alegria muito grande, um prazer assim no meu coração voltar aqui e partilhar a palavra com vocês, amém? Tenho 29 anos, quase 30. Estou preparado já a partir de agora para a mentiridade. Não vai ser a única vez que eu vou falar, porque depois disso a gente começa a mentir, né? Quero convidar você a pegar a sua palavra lá no Evangelho de São João, capítulo 20, a partir do versículo 19, que nós vamos partilhar hoje o tema da renovação carismática deste ano. O tema que a renovação nos propõe e foi partilhado no ENF. Aliás, senti saudade dos sentinelas no ENF, viu? Veja se no próximo ano, se programa, junta dinheiro para ele dar. Junta dinheiro e vai, porque o ENF é um encontro assim, muito importante, maravilhoso, para que vocês possam renovar o batismo nesse momento de cada um de vocês. Amém? Acompanha comigo aí no versículo 19. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse então de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, aqueles aos quais retiveres serão lhes retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E o tema da renovação deste ano, no qual nós vivenciamos profundamente neste ano, são esses 3 versículos, né? A paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A renovação carismática está nos enviando para a missão, está falando para nós: ide evangelizar, porque tem um mundo que precisa conhecer Jesus, e se não formos nós, quem será? Antes de entrar nesse tema, se algum dia alguém perguntar para vocês: mas por que na Igreja Católica a gente não se confessa diretamente com Deus? Por causa desse versículo aqui, os últimos. Jesus soprou o Espírito Santo e disse: a quem retiver os pecados serão retidos, e a quem perdoar serão perdoados. Eram os primeiros padres, os primeiros bispos da igreja. Não tem nada a ver com o tema, mas fica aí de curiosidade. Se algum dia te questionar, mostra esse versículo e fala: me explica. Pronto, acabou. Pois bem, a renovação então está nos enviando. Eu quero traçar um itinerário para falar deste tema muito especial, começando por uma palavra: permanecer. Permanecer. Antes de irmos, nós precisamos permanecer. E permanecer, essa palavra ficou muito forte no meu coração, na minha cabeça, no ENF, porque nós tivemos a graça, eu mais uma vez, porque ela falou também do Ministério Seminarista, e depois para todo mundo, a PET, né, que é a pioneira da renovação carismática. Oi? Os jovens também, vamos saber. A PET, que é a pioneira da renovação carismática, para quem não sabe, uma jovem de 20 anos, que no ano de 1967 se colocou na frente de Jesus em um retiro, querendo viver uma experiência com o Espírito Santo, com 20 anos de idade, e aí foi batizada no Espírito. E a partir daquela jovem de mais alguns, mais especial dela, ela é uma que permanece até hoje, vive na missão, começou a renovação carismática, se espalhou no mundo inteiro. Temos irmãos 20 anos de idade, uma jovem saindo da sua adolescência, e a renovação atingiu milhões de pessoas. Estamos aqui por causa do sim dessa mulher, que os outros que estavam ali. Eu te pergunto: está esperando o quê? Está esperando o quê para falar de Deus para mim? 20 anos tinha essa mulher. E ela conta que, depois de todo o retiro que eles viveram em Cass, nos Estados Unidos, um retiro numa universidade, ela estava diante de Jesus, e diante de tudo que ela viveu, dos livros que ela leu, em Atos de 1 a 4, ela se colocou, e na oração que ela fez, ela só dizia uma coisa: permaneça, permaneça, permaneça. E aí ela caiu por terra e foi batizada no Espírito. Para falar com Deus não precisa de grandes coisas, não precisa das maiores palavras, as palavras mais belas. Aquela mulher disse: permaneça. Era só o desejo dela. Por isso, antes de ir, nós devemos permanecer.
permanecer aonde? Permanecer no cenáculo, que é o nosso lugar. E o que é o cenáculo? O que é permanecer no cenáculo? É permanecer na experiência do cenáculo. Porque quando os apóstolos são batizados no Espírito Santo, quando recebem em Pentecostes o Espírito Santo e eles saem para a missão, eles viviam um tempo de covardia, de medo. A palavra diz que eles estavam ainda de portas fechadas nesse momento aqui da palavra. Foi antes de Pentecostes, é claro. Mas quando eles recebem o Espírito Santo, eles têm coragem. Eles tomam força e vão falar de Jesus para todas as nações. E muitos dons, muitos milagres, muitas curas, maiores até do que as que Jesus havia feito. Porque a promessa de Jesus: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Olha só, nós faremos coisas maiores do que Jesus fez. Mas eles não deixaram e não esqueceram da experiência que eles viveram naquele cenário. Nós não podemos sair se nós esquecermos o que nós vamos aqui, dentro do grupo de oração, na sua experiência de oração, no seu EJC, no Emuná, no Amigo Ama, na Santa Missa. Nós não podemos deixar o cenáculo. Mesmo indo, eu preciso permanecer. Lá em Marcos capítulo 3, não precisa pegar não, Jesus sobe a montanha, quando ele vai escolher os discípulos, e vai dizer que ele passou a noite em oração. A teologia vai explicar que naquela noite ele se reuniu com a Trindade. E nós podemos lembrar de Gênesis. Não sei se vocês já pararam para pensar, porque lá em Gênesis, sempre que Deus faz algo, ele diz faça-se. Mas quando ele vai criar o ser humano à sua imagem e semelhança, o que ele diz? Façamos. É claro que ali tem uma referência à Trindade, mas mais profundo que isso. Veja bem, tudo aquilo que Deus criou, as criaturas, o mundo, as plantas, os animais, a terra, o cosmos, foi criado para viver fora. O ser humano foi criado para viver dentro da Trindade. Deus faz o ser humano para viver dentro. E o pecado é isso, é sair da Trindade. Quando o ser humano pecou, ele escolheu sair do interior da Trindade e viver por conta própria. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês já que converter não significa apenas mudar a direção. A gente sempre ouve nas pregações, não é? Conversão o que é? Estou andando, vira a direção. Não é só isso. Converter significa voltar-se para dentro de onde? Da Trindade, dentro do cenáculo, um lugar que talvez você já abandonou, não venha mais, mas precisa, em nome de Jesus, voltar. Amém? Jesus passa em oração aquela noite toda para escolher os discípulos. Ele era Deus. Por que ele passa em oração? Ele se reúne com a Trindade e ele nos ensina que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos recorrer à oração. Quando eu oro, quando eu preciso de algo e eu oro, eu declaro para Deus que em tudo eu não basto. O Frei Raniero canta lá mesa, ele vai dizer algo bonito. Viver o senhorio de Jesus, lembra o senhorio de Jesus? Talvez você já fez experiência de oração, o seminário de vida, já viu tantas palestras do senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor de nossa vida. Ele diz: viver o senhorio de Jesus significa tudo perguntar a Ele, mas não é perguntar esperando apenas uma resposta, sim ou não, porque a gente é assim, não é? Será que eu devo fazer essa faculdade de medicina? Aí Jesus desce para mim, sim, não é? Eu devo entrar no seminário? Aí vem 3 anjinhos, sim, não. Deve entrar para o Carmelo, a menina, né? Fala para ele hoje, desce e fala assim: não, pelo amor de Deus, não vai não. Não é assim que acontece. Viver o Senhorio de Jesus e tudo perguntar a Jesus significa tudo submeter a Ele, mesmo que Ele não responda. Você tem orado na sua vida para as decisões que você vai tomar? Não é orar simplesmente, será que Deus vai me responder? Não, é orar querendo submeter tudo a Ele, tudo. Não importa o que eu vou fazer, não importa para onde eu estou indo, é teu, Senhor. Tudo é para ti. E Jesus recebe onde? A resposta da Trindade e desce do alto da montanha. E alto da montanha na Bíblia não significa um lugar físico, mas é a presença de Deus, é a Shekinah. Nesta terra nós precisamos subir na presença de Deus, na intimidade com o Senhor. Nós precisamos ser íntimos de Jesus, sermos discípulos amados, como João no seu Evangelho, reclinar a cabeça e ouvir aquilo que Deus quer para nós. Mas isso não é fácil. No mundo tão barulhento, no seu trabalho,
tanto prazo, tanta meta para fazer, para conseguir cumprir. Não é fácil parar, silenciar e ouvir o Senhor, mas é o nosso lugar. E aí nós podemos nos perguntar: qual é então o critério que Jesus usou para escolher os apóstolos? Qual o critério que ele usa para você escolher? Bom, não é beleza, senão todo mundo estava aqui, não é mesmo? Não é dançar bem, senão o Mateus também não estava. Cadê o Mateus? Saiu. Mateus saiu lá. Não é, a gente sabe que não é um critério simplesmente superficial. Qual é o critério? Por que Deus me escolheu para ser padre? Por que escolheu eu para tocar violão, para cantar, Dudu para conduzir, para pregar? Por quê? Por quê? Porque Ele quis. Talvez só na eternidade, como nós contemplamos agora, cantando como os eleitos, nós vamos entender. E não faz sentido às vezes, a gente olha e pensa assim, não faz sentido. Mas a palavra nos garante que Ele se atrai por aqueles que têm o coração disponível. Então já é talvez uma resposta. Aqueles que têm o coração disponível. Mas é porque Ele quis. Ele te quis. E é preciso que você entenda isso. Jesus tem uma missão para a sua vida. Para cada um de vocês. Você já descobriu qual é essa missão? Primeiro nós temos duas vocações, né? Para escolher ou mais, né? Vamos falar das maiores, né? Mais comuns, porque também tem a vida religiosa. Você pode ser padre, como homem, pode casar sendo mulher, pode viver uma vida religiosa, e talvez você já escolheu a sua vocação específica, mas dentro dessa vocação há mais um chamado para cantar, para pregar, para falar de Deus, para rezar. Qual é o seu chamado? Aonde Deus está te plantando? Aonde Deus te quer? Você sabe? Porque se você não sabe, você vive nessa terra sem rumo, sem sentido, e uma hora viver sem sentido, você vai cair na tristeza profunda. Talvez venha até entrar numa depressão porque não sabe mais qual é o sentido da vida. Descubra hoje para ontem aonde Deus te quer. Ouça bem isso. Todo chamado é uma resposta para um tempo. Havia um tempo que a igreja tinha esquecido dos pobres. Veio o chamado de São Francisco para olhar para os pobres. Havia um tempo que a igreja se esqueceu dos casais santos, cujos pais de Santa Teresinha para serem santos para aquele tempo. O Carmelo estava em crise. Deus ergueu Teresa de Ávila, João da Cruz para reformar o Carmelo. Nós estamos vendo uma crise da juventude nos dias de hoje. Deus está levantando jovens para falar de Deus, jovens para evangelizar. Deus tem um chamado e Ele chamou porque Ele quis. Mas para viver esse chamado que é resposta de Deus para um tempo, para um povo que clama, a minha vocação como futuro padre é porque muita gente pede, porque muita gente reza. Então a minha vocação é resposta de Deus para aqueles que clamam. Só que eu só vou compreender este chamado se eu ouvir a Deus, se eu parar para ouvir o Senhor. Ele nos quis, Ele continua nos querendo. Ele sempre vai nos querer. O chamado de Deus se renova cada dia. O mesmo Deus que te chamou talvez há muitos anos naquele retiro que você fez, ou que está te chamando hoje nesse grupo de oração, talvez que é o seu primeiro contato com a igreja, Ele continua te chamando e sempre te chamará. A voz de Deus é chamada com um eco e vai ressoar por toda a sua vida. E se você não ouvir este eco agora, este eco vai te atormentar por resto da vida, porque aqueles que não vivem o chamado de Deus são pessoas frustradas. Não seja um ser humano frustrado, não viva uma vida mesquinha. Acolha hoje o chamado de Deus. Para finalizar então já parte da oração, Deus nos chama e diz: a paz esteja convosco. A primeira coisa que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus é que Ele tira o nosso medo e coloca a paz no nosso coração. Porque o medo é o contrário da paz. Você vai pedir cura de um câncer, Deus te dá paz. Você vai pedir para os seus filhos sair das drogas, Deus te dá paz. Você vai pedir a cura de um vício, Deus te dá paz. Deus não pode fazer nenhuma cura dessa? Claro que pode. Ele quer fazer porque Ele te ama. Mas antes Ele te dá paz. Ele tira o medo do seu coração. E quando Ele tira o medo do seu coração, você enfrenta. Talvez você peça a cura hoje, Ele te dá a paz. Amanhã a doença continua existindo, mas amanhã você acorda sem medo. E sem medo você enfrenta os dramas da vida e consegue falar de Jesus para onde for preciso. Deus está nos chamando, Ele nos dá paz. E por fim, assim como o Pai enviou, eu vos envio a vós. Como é que o Pai enviou Jesus?
bonitinho, para ser feliz simplesmente assim, viver de bem e bom. Jesus veio como cordeiro. Jesus veio para se sacrificar. Por isso, se Ele te chama para ser igual a Ele. E ser igual a Ele significa ser um sacrifício. A sua vida precisa ser um sacrifício. Essa semana eu ouvi uma frase, eu quero que vocês guardem no coração. Não é porque eu falei que hoje é muito conteúdo, né? Vocês não decorarem, mas gravar uma coisa apenas hoje. Eu sei que muitas vezes na sua vida foi sofrimento, talvez esteja sendo ainda hoje. Eu sei que muitas vezes na sua vida você derramou muitas lágrimas e talvez ainda hoje esteja derramando. Mas ouça bem isso para a sua evangelização, para o seu chamado, para o seu íntimo. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você sofreu, toda lágrima que você derramou, um dia Jesus vai usar. Tudo que você vive hoje, Jesus vai usar. E se hoje Ele te chama para ser curado, um dia você vai curar almas em nome dEle, porque um dia você foi curado também. Amém? Por isso, ide com coragem, fale de Jesus, seja ousado, pare de ser um jovem frouxo, porque jovem frouxo é tudo muito por aí. Se for para ser frouxo, dá a porta para fora, se for da porta para dentro, coragem, a vida é uma batalha. Fique do lado de Deus, porque o lado de Deus é o lado que já venceu. Amém? Amém. Fica de pé. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos. E diante do que Deus falou com você nessa noite, na oração, pela palavra, eu quero convidar você a dizer um sim a Deus, ao seu chamado. Se você não sabe ainda qual é o seu chamado, pergunte a Ele: Deus, o que você quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu seja um pregador? O Senhor quer que eu seja um intercessor? O Senhor quer que eu doe meus talentos de cantar, de tocar? Aonde o Senhor me quer? Porque atrás do balcão do dízimo, Senhor, eu estou aqui. Quer na porta acolher alguém, eu estou aqui, Senhor. Quer varrer na igreja, eu estou aqui. Mas me diz aonde o Senhor me quer, eu vou entregar a minha vida a Ti. Se entregue ao Senhor hoje, porque aqueles que se entregam totalmente para Jesus, Jesus tira todo o medo. Hoje Ele vai tirar o medo do seu coração. Amanhã as circunstâncias continuarão do mesmo jeito que você chegou aqui, na sua casa, no seu emprego ou na falta de emprego, mas amanhã eu declaro que você estará com a paz de Jesus no coração, e você vai acordar amanhã sem medo, para gritar que Ele vive e Ele é poderoso para curar. Quero que você ouça a canção. Não sei se você vai pegar de primeira, se você já conhece, mas é a música da renovação deste ano. Mas nós vamos cantar muito forte o refrão, que é muito fácil. O Leonis vai cantar a estrofe, e no refrão nós vamos aprender juntos e finalizar essa noite cantando este tema que Deus preparou para nós nesse tempo. Fui chamado a ser discípulo do Senhor.